Boa noite. A paz do Senhor esteja com vocês. Para quem não me conhece, sou Paulinho Ribeiro, porque eu era muito magrinho e fiquei Paulinho, né? Já engordei 30 quilos do que eu era. Muito bem. Pertenço à paróquia Nossa Senhora do Brasil, do grupo de oração Sopro Divino. Trabalho nos acampamentos de casais, do sênior. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. A minha formação acadêmica, eu sou formado em filosofia, em teologia, jornalista, produtor de TV e hoje trabalho com cerâmica. Sou músico, compositor, escritor, tenho 3 livros escritos, estou lançando o terceiro livro agora em dezembro lancei o meu terceiro livro. Sou casado com a Lúcia, minha querida Lúcia, temos 32 anos de casado, vamos fazer 33 anos esse ano, dia 15 de maio. Sou pai da Mariana Ribeiro e da Gabi Ribeiro, Gabriela Ribeiro. E o nosso chamado hoje aqui é para estar falando de um assunto bem bonito, né? Que é desse poder, desse Espírito Santo, que age nas nossas vidas e que nós, por causa dele, estamos aqui. Porque ninguém vem ao Pai, Jesus diz, senão por mim. E depois Jesus diz aos seus apóstolos, vocês não saiam de Jerusalém, mas esperem aí o cumprimento da promessa do Pai. Porque sem o Espírito Santo não dá. Fica quietinho aí, espera um pouquinho, né? O texto que vocês me passaram foi Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler algumas frases, porque é bem extenso. Eu vou ler algumas coisinhas para a gente depois poder ir refletindo sobre esse texto. Apesar de vocês terem me passado do versículo 24 ao 39, eu vou começar do primeiro versículo, que diz assim: de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a torna impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o próprio Cristo, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora vamos lá no versículo 7. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o poder. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Porque pode ser que não. Pode ser que a gente acha que está sendo conduzido pelo Espírito e não é? Versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Versículo 24. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito Santo mesmo é que intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações, sabe que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Vamos lá para o versículo 31.
Que diremos, pois, disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderá acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, o dia inteiro somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra criatura poderá nos apartar do amor que Deus nos testemunhou em Jesus Cristo nosso Senhor. No ano de 311, depois de Cristo, a Sagrada Escritura ainda não estava compilada totalmente, portanto, a igreja daquela época só tinha o testemunho dos apóstolos, as cartas e o anúncio do evangelho boca a boca. E no 311, um rapaz chamado Pedro, de Cesareia, que hoje é santo, considerado santo, um dos primeiros santos ali daquela era, aquele jovem tinha apenas 18 anos de idade, quando ele ficou sabendo que o imperador estava perseguindo a sua família e os seus parentes e a igreja que eles estavam vivendo. Naquele ano, o imperador resolveu matar todo mundo que não fizesse adoração aos seus deuses romanos. E aquele jovem, eu fico imaginando a família dele dizendo: vamos fugir, vamos todo mundo, pega aí, vamos embora. Aquele que era normal, não é? Vou te matar, não, eu vou fugir, não é? Aquele jovem disse assim: não, eu não vou fugir. Eles devem ter falado para ele: mas como você não vai fugir? Ele vai te matar. Ele falou: não, eu vou lá. Como você vai lá? Ele falou: eu vou lá e vou dizer para ele que eu só tenho um Deus e que eu só adoro um Deus, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Pois ele foi, chegou na frente do imperador, ele disse: eu vim aqui a dizer ao senhor que eu, Pedro, tenho 18 anos e sou um dos seguidores de Jesus de Nazaré. E o imperador disse: pois é, você é jovem, está tudo bem, né? Basta você fazer uma adoração aqui, renunciar a esse Jesus aí, isso não é nada. E pronto, você já vai embora para a tua casa, não tem problema, você é um menino novo ainda, né? Ele disse: não, o senhor não está entendendo. Eu vim aqui dizer ao senhor que eu não adoro nenhum outro Deus, só existe um Deus e o seu nome é Jesus de Nazaré. O imperador disse: pois então eu vou ter que te matar? Ele falou: pois então mate. O imperador disse para ele: pois então eu vou ter que te queimar? Ele falou: pois queime. E o imperador o levou para a fogueira e ele foi queimado vivo. E enquanto as chamas começaram a subir, ele levantou os bracinhos e começou a louvar ao Senhor no meio das chamas. E começou a cantar um hino em louvor ao Senhor. As suas cinzas foram recolhidas pela sua família e pela sua comunidade. E a partir daquele dia, a sua comunidade deixou de fugir. Pararam de fugir e o imperador parou de matar.
não teve mais coragem de continuar matando aqueles irmãos. O que Paulo está nos falando a respeito do Espírito Santo é de que, para vivermos uma vida verdadeiramente cristã, para que a gente possa dar verdadeiros frutos de conversão, nós precisamos do Espírito Santo. Não tem jeito de viver uma vida séria no Senhor sem as graças do Espírito Santo. O próprio Jesus teve que ser impelido pelo Espírito. Lembra quando Jesus entra lá na fila dos pecadores? Sabe qual era a fila dos pecadores? Quando ele entrou na fila de João Batista para ser batizado. Ele entrou na fila, estava lá. O João Batista olhou e falou: ei, o que tu faz aí? Sou eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus disse para ele: deixa cumprir a vontade do Pai. Entrou nas águas, foi batizado nas águas, saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele e pousou sobre ele e permaneceu sobre ele. Lembra semana passada, retrasada, não me lembro? O Evangelho nos dizia isso, que ele foi batizado, saiu das águas, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele e ele ficou cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Por que ele vai para o deserto? 40 dias de jejum e oração. Era a primeira vez, queridos, que o Espírito Santo adentrava uma carne. Era a primeira vez que o Espírito Santo ia habitar uma carne humana. Aí você pode falar: mas e Maria? O Espírito Santo pousou sobre Maria. A sombra dele cobriu Maria, mas não permaneceu. Hoje o Espírito Santo pode permanecer em nós, depois do batismo, porque primeiro ele habitou a carne de Jesus. Eram os dois sendo treinados, o Espírito Santo sendo treinado a conduzir uma carne, e Jesus sendo treinado a ser conduzido pelo Espírito Santo. E aí Jesus está sendo treinado para quê? Para vencer o mal, para vencer a Satanás, para vencer as tentações. E quando vêm as provas, agora Jesus está fortalecido, cheio do Espírito Santo. Jesus diz para Satanás: nem só de pão vive o homem. Sai fora, Satanás. Vai embora em nome do Pai, do Filho, sei lá de quem, do Espírito. Agora Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, e Ele ordena o diabo que vá embora por causa da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. E Jesus começa o seu ministério. A primeira pregação de Jesus, ele diz: ei, convertei-vos e crede no Evangelho. No Evangelho de Marcos nós vamos encontrar nos primeiros versículos ali, Jesus já dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. E Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele chama o Pedro, chama o Tiago, chama o Bartolomeu, o Alfeu e o Mateus, e começam a caminhar com Jesus, e eles começam a ver os milagres que Jesus está realizando. Jesus multiplica os pães, Jesus transforma água em vinho, Jesus ressuscita os mortos, Jesus ressuscita aquela criança que estava sendo carregada no esquife, que a mãe estava chorando. Jesus diz: ei, não chora. Jesus toca no caixão e diz para aquele menino: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E Jesus está fazendo isso aonde? No meio do povo. E com que poder? Com o poder do Espírito Santo. E os apóstolos estão vendo milagres. Os apóstolos estão vendo a graça acontecer. Os apóstolos viram, o Pedro viu, o Pedro comeu do pão multiplicado, o Pedro comeu do peixe, o Pedro tomou do vinho. O Pedro até fez milagres em nome de Jesus. Quando eles foram enviados 72, o Pedro foi também. E Jesus chega a dizer: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas não se alegrem por isso, se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no céu. Apesar disso, na quinta-feira santa, Jesus disse para o Pedro: Pedro,
alguém de vocês vai me trair. E Jesus manda o João, pergunta para ele, você, quem que é? Aí Jesus fala para ele, aquele que eu molhar o pão e der de comer. E depois o Judas diz, Jesus diz para ele, vai fazer o que você tem que fazer. E aí Jesus quer lavar o pé do Pedro, quer lavar o pé do Pedro, o Pedro diz, não vai lavar meu pé. Jesus disse, se eu não lavar teu pé, você não vai ter parte comigo. Ele falou, então lava também a cabeça. Aí Jesus está falando de traição e o Pedro diz assim, eu não vou te trair. Você acha que eu vou trair esse homem depois de tudo que eu vi? Jesus falou, Pedro, ei, olha aqui. Ainda hoje, tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. E o Pedro deve ter pensado, ele não me conhece, eu sou pescador, cara. Eu sou o cara que estou acostumado com o mar. Eu enfrento as ondas. Mas depois ele deve ter pensado, ele falou, rapaz, aquele dia que a gente estava no mar, eu quase morri de medo. Ele estava dormindo, eu tive que acordar ele. Para ele acalmar a tempestade, né? É melhor eu pensar direito esses negócios. Quando o galo canta pela 3ª vez, o Pedro se lembra do que Jesus tinha dito. E Lucas diz que Jesus olhou para ele, que ele olhou para onde estava Jesus. O Evangelho de Lucas diz que Jesus olhou para o Pedro, e naquela hora o Pedro olhou para ele, e o Pedro saiu dali e chorou amargamente, arrependido. Mas Jesus ressuscitou, os apóstolos viram a ressurreição, encontraram-se com Jesus, estavam felizes da vida, mas de vez em quando Jesus sumia. Jesus aparecia, daqui a pouco ele sumia. O Pedro um dia ficou chateado com esse negócio, falou, eu vou me pescar, eu vou voltar a pescar. E quando a gente desiste da missão que Deus dá para a gente, a desgraça é que a gente acaba levando gente junto. Quando Pedro desistiu e disse, eu vou pescar, o que aconteceu? Os outros também disseram, nós vamos contigo. E foi todo mundo pescar. Abandonaram a missão. Quando eles estão pescando lá, não pescaram nada. A noite inteira ficaram pescando e não pescaram nada. De repente eles olham lá longe, Jesus está lá, ô moço, ei! Eles olham, Jesus fala, tem alguma coisa para comer aí? O Pedro diz, não tem não, a gente pescou a noite inteira, não pegamos nada. Jesus fala, então joga a rede do outro lado. Eles jogam a rede do lado que Jesus mandou. E agora eles pegam 153 grandes peixes, que eles têm até que chamar os outros barcos para ajudar. João diz para Pedro, é o Senhor. O Pedro ficou tão doido, que ele pôs a roupa para nadar, né? A gente tira a roupa para nadar, né? Ele pôs a roupa e pulou no mar. Quando ele foi chegando lá no mar, pertinho de Jesus, ele viu uma fogueirinha. E ali Jesus estava queimando um peixinho, era uma brasinha, um pãozinho assado. E Jesus chamou eles, pega alguns peixinhos lá, vamos assar aqui. E Jesus começou a dar pão assado para eles e peixinho assado. Pensou comer um peixinho que Jesus estava assando? Um pãozinho assado por Jesus? Você é doido. E aí ele ficou comendo desesperadamente, porque pescou a noite inteira, estava cansado. E ele começou a comer pão, que não parava mais de comer pão. E vai comendo pão, e Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, eu te amo. E continuou comendo pão. Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Uma segunda vez Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? E ele come pão e come peixe, fala, sim, te amo. Uma terceira vez, Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Ele para de comer. Ele se lembra da fogueirinha, que ele traiu o Senhor. E agora, diante de uma fogueira, Jesus precisa curar o coração do Pedro, para que ele possa servir. E aí o Pedro para de comer e diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus completa a missão dele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. A partir daquele momento, Pedro está de novo apto para o ministério.
Porque enquanto ele estava angustiado por ter traído o Senhor, enquanto ele estava com o coração ferido, ele não tinha condição de servir, ele não tinha condição de anunciar o Evangelho, ele não tinha condição de conduzir a igreja, como era a missão que o Senhor estava dando a ele. Mas agora ele, curado do seu coração, ele acha que ele já está pronto. E quando Jesus vai subir aos céus, Jesus tinha dado uma missão a eles. O Senhor disse a eles em Mateus no capítulo 28, vai dizer para eles: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu e você estamos aqui porque eles cumpriram a missão deles. Só por causa disso. Mas não foi antes de receberem o Espírito Santo. Jesus disse para eles em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, diz para eles: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperem aí o cumprimento da promessa do Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Descerá sobre vocês o Espírito Santo, e ele vos dará força para serem minhas testemunhas, em Jerusalém, na Capadócia, Samaria, até os confins do mundo, até lá na Menino Jesus de Praga. Eles entram no cenáculo. Eu fico imaginando Nossa Senhora ter que ficar segurando esses caras lá dentro. Porque você já pensou ficar 9 dias rezando? Fechado dentro de um cenáculo? Eles já queriam falar: não, vamos rezar, vamos pregar, vamos sair para anunciar, vamos falar de Jesus. Maria devia estar falando: pera, meu filho falou para vocês esperar. Calma o coração. Ele falou que vai vir o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem. Na manhã de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, houve um barulhão lá fora, e todo mundo vem ver o que está acontecendo, mas agora os apóstolos estão cheios do Espírito Santo, novas criaturas eles são, e o Pedro que estava fugindo dos judeus, agora o Pedro sai lá fora e mete o dedão na cara dos caras e diz: ei, aquele Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou, e eu sou testemunha disso, estou aqui falando para você, Jesus está vivo, ressuscitado e glorioso. Só naquele dia 3.000 homens se converteram, pela palavra do Pedro. E o Pedro começou a apanhar muito, os caras batiam nele, prendiam ele, o anjo ia lá e soltava ele, ele saía rindo, falava: graças a Deus, eu sou digno de apanhar no nome do Senhor. É por isso que no ano de 311, o Espírito Santo ainda estava tocando os corações. Porque aqueles apóstolos saíram pelo mundo, anunciando o Evangelho do Reino, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é por isso que Paulo, quando recebe o batismo do Espírito Santo pelas mãos de Ananias, ele fica cheio do poder do Espírito Santo, e ele começa a sofrer por causa de Jesus. O Paulo apanhou, o Paulo ficou rico, o Paulo ficou pobre, o Paulo teve que trabalhar para sustentar o seu ministério, o Paulo chegou a fazer cadeira para vender, para sustentar o seu ministério, o Paulo ficou preso, anos numa cadeia. Lembra aquele evangelho de Efésios, quando Paulo diz assim: alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos. O Paulo estava no meio das fezes, o Paulo estava pregando lá no meio das fezes, escrevendo no meio das fezes, estava numa cadeira subterrânea, não tinha lugar para fazer as suas necessidades. A única coisa que eles tinham para se limpar era vinagre, uma esponja de vinagre. Lembra da esponja de vinagre que eles colocam na boca de Jesus? Era uma dessas daí. O Pedro sofreu por Jesus, derramou o seu sangue pelo Senhor. O Paulo derramou o seu sangue pelo Senhor. O Pedro de Cesareia derramou o seu sangue pelo Senhor. E nós precisamos que o mesmo Espírito Santo venha em auxílio das nossas fraquezas, das nossas limitações, porque eu sei o tanto que é gostoso estar num acampamento. É bom demais, não é? É gostoso, é bom, mas quando a gente sai de lá,
o mesmo ardor precisa continuar em nós. Louvar numa igreja cheia, louvar a Deus num acampamento, conduzir uma música numa igreja cheia, conduzir uma música num acampamento, falar com o povo, rezar na frente das pessoas, isso é tudo maravilhoso e é muito bom, e a gente precisa e o povo precisa. Agora, ir lá no meu quarto, como é minha vida de oração? Quando eu estou sozinho, quando você está sozinho, como é que você tem enfrentado as tuas batalhas? Como é que você tem enfrentado as tuas lutas? É no poder do Espírito Santo que você tem agido, que eu tenho agido. Quando eu estou falando você, o meu ouvido é o mais próximo de mim. O ouvido que está aqui é o mais perto da minha boca, é o meu. Então, sem essa graça desse Espírito que veio em nosso auxílio e nos apresenta Jesus Cristo, tem que estar agindo em nós, para que a gente não fuja, para que a gente não saia da presença do Senhor na primeira encostada que alguém dá na gente dentro da igreja. No primeiro não que você receber, no primeiro eu não quero que você faça isso. Não, você não vai servir aqui hoje, você vai servir ali. Não, você não vai fazer isso aqui agora, você vai fazer outra coisa. Ah, mas a obediência da igreja, na igreja, para os líderes, com os coordenadores. O nosso servir não pode ser menor do que o servir dos apóstolos, do que o servir dos ministros daqueles tempos. E o nosso cristianismo, me desculpem a sinceridade, tem sido um cristianismo de fachada em muitas situações. Muitas vezes nós continuamos vivendo como mundanos. Estamos dentro da igreja, mas continuamos vivendo como pessoas mundanas. Nós continuamos bebendo, continuamos fumando. Esses dias eu fiquei tão decepcionado. Um sacerdote estava dizendo, ele falou assim: eu estou cansado de confessar gente dentro da igreja, que vai para os acampamentos, que vai para os encontros, mas que continua usando cocaína. Nossa, eu falei, não é possível, cara. Não é possível que depois de tanta graça, que depois de tanta unção, de tanto fogo, de ver as pessoas sendo transformadas, de ver a graça de Deus agindo em corações empedernidos, corações angustiados, corações tristes, ver pessoas sendo transformadas no poder de Deus, a gente não tem a força para sair da miséria do pecado. É inconcebível um homem e uma mulher que foi batizado no Espírito Santo continuar vivendo da mesma maneira. Esse livrinho que eu estou lançando é um pequeno livro, são 97 páginas. Eu venho sonhando com esse livro desde 2007. Por causa das coisas que eu tenho visto, por causa das transformações que eu tenho visto, desse movimento do Espírito Santo na vida das pessoas. E tem um testemunho ali de uma senhora chamada Iria, é uma portuguesa. Era uma mulher muito rica, uma senhora muito rica, que vive na Califórnia hoje. E eu pedi a ela que ela escrevesse o seu testemunho e me mandasse. Nesse livrinho tem 10 testemunhos de pessoas de algumas partes do mundo que eu trouxe para colocar nesse livro. E ela era uma mulher muito rica, andava de saias bem curtas, era uma mulher muito bonita, muito grandona, metade dos seios de fora, aquela coisa toda, o marido muito rico, fazendeiros lá na Califórnia, só de cavalos lá eles tinham 30, 40 cavalos de 1 milhão cada cavalo, coisas assim, absurdas, o dinheiro que eles têm. E as irmãs se converteram num retiro dos mexicanos.
E as irmãs viraram carismáticas, cheias do Espírito Santo. E ela começou a xingar as irmãs e brigar com as irmãs. Vocês estão loucas com esses negócios de igreja? Pois as irmãs começaram a rezar para ela. E começaram a dizer, vamos levar ela também. E ela ama muitas irmãs. E aí chegou um congresso da renovação carismática dos mexicanos. E elas foram lá e falaram, olha, amanhã a gente vai vir te buscar, você vai para o congresso com a gente. Eu não vou, de jeito nenhum, não tenho capacidade desses negócios, não quero saber disso. Na sexta-feira as meninas foram lá e pegaram ela. E levaram, ela foi toda com umas roupas extravagantes assim. Mas foi por causa das irmãs. E chegou lá, e os mexicanos são muito exagerados, sabe? O louvor deles é muito exagerado. Todo mundo na assembleia tem pandeiro. Então quando eles começam a cantar e dançar e tocar pandeiro, é uma farra, né? Uma festa grande. E aí ela viu aquilo, ela falou, esse povo é tudo louco? O que é isso aqui? Isso aqui não pode ser igreja católica, de jeito nenhum. Quando ela fazia catecismo, essas coisas não se aconteciam nas igrejas. E ficou escandalizada com aquilo e falou, amanhã eu não volto aqui. As irmãs dela no outro dia cedo estavam na casa dela. Você vai? Ela falou, não vou, vai, põe a roupa e for. Na hora do almoço, de manhã ela já começou a ser tocada pelo Espírito Santo. E na hora do almoço, elas almoçaram e tinha um senhor padre paradinho assim em pé. E a irmã dela perguntou para o padre se ele estava confessando. Ele falou, posso confessar? Ela falou, você vai confessar? Ela falou, não, é você que vai. Ela falou, não vou confessar? Ela falou, vai confessar. Não vou, vai confessar, conta tudo para o padre teus pecados. Ela falou, não sei o que eu vou falar, mas vai lá. Aí ela foi. E era um daqueles padres cheio do poder, né? Cheio de unção. Quando ela chegou na frente do padre, ela desmontou, caiu de joelho, começou a chorar. Ela chorou o resto do retiro todinho. Sábado e domingo chorando. Chorando. E contou tudo para o padre abençoou ela, deu absolvição. Quando ela voltou no domingo para sua casa, ela olhava para o guarda-roupa e ela dizia, aqui não tem o que presta. Não posso mais usar nada disso. Queimou todas as roupas dela, foi comprar novas roupas. Você chega lá hoje, ela está de vestidão, feliz da vida, alegre, uma mulher cheia do Espírito Santo. Há pouco tempo ela foi pregar no Peru, e ela estava me contando, ela disse, Paulinho, comi com aquele povo. Eu falei, é? Ela falou, é. Eu comi as bolachas que eu levei e dei para eles. E tentei comer a comida deles. Batatas, algumas coisinhas de batata. Mas os ratinhos eu não dei conta de comer. Falei, o quê? Ela falou, ratos. Falei, ratos? Assim. As mães assam os ratinhos e dão para as crianças comer proteína. É o ratinho que eles comem. Ela disse, tudo que eu tinha ficou lá. O dinheiro todo que eu tinha na minha carteira ficou lá. As bolachas, as roupas, tudo. Só vim embora com a roupa do corpo. Ficou 10 dias lá, trabalhando no meio do Peru, pregando o evangelho e orando com as pessoas. Aquela mulher viu milagres, que se eu fosse contar aqui, a gente ia ficar a noite toda aqui. Só contando os milagres que Deus fez através dela, na vida dela. Mas ver milagres, ver a ação de Deus, muitas vezes não converte o coração. Eu me lembro de um senhor, eu estava cantando num grupo de oração, e eu levei como se fosse um soco assim no rosto. Falei, nossa, que é isso, né? Parei, levantei, até abri o olho assim, não tinha ninguém. De novo, 2 vezes, como se fosse um soco. Aí eu perguntei ao Espírito Santo, falei, Senhor, o que está acontecendo? Me fala aqui, eu estou cansado de apanhar já, né? Aí o Espírito Santo me mostrou, eu fechei o olho, e o Senhor me mostrou um soco de uma égua, de uma mula. Eu achei que era uma mula, uma mula, e eu peguei e disse, falei, tem um senhor aqui que está com a boca defeituosa, porque levou um coice de uma mula. Ele estava no segundo banco da igreja assim, ele levantou a mão e falou, não foi uma mula, foi uma égua. E a boca dele estava caída aqui embaixo, assim, o queixo dele fora. E eu falei, e o que aconteceu? Ele falou, ninguém põe no lugar.
A boca dele estava fora, ninguém conseguia colocar. Eu falei, impõe você mesmo. Deus está te curando. Ele pegou o queixo e crac, colocou no lugar. Começou a família inteira a chorar. Todo mundo chorando, ele também. Sabe o que aconteceu? A família inteirinha se converteu, ele não. O beneficiado não se converteu. A esposa se converteu, as filhas se converteram e ele não. Então, às vezes, quem recebe o milagre não é transformado. Então, queridos, nós que servimos em acampamentos, nós que servimos na renovação, que servimos na igreja de Jesus Cristo, precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes lá fora, no mundo. E nós precisamos entender essa palavra do Paulo. Não importa a tribulação que você está passando, as tribulações virão. Você terá problema, eu tenho problemas, todos nós temos problemas. Nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, mas se você ficar firme no Senhor, pedir ao Espírito Santo, Ele vai conduzir a tua vida. O Espírito Santo vai te direcionar, Ele vai mostrar o caminho para ti, Ele vai orientar na sua caminhada. Mas a gente precisa estar em oração, contínua oração. Não reze só quando você vem na igreja. Não gaste o seu dia inteiro para você mesmo. Gaste um tempo do seu dia com Deus. Gaste um momento do seu dia em oração. Não precisa ser muito, basta umas 4, 5 horas. Desculpa, brincadeira. Mas, pelo menos 20 minutos do teu dia, gasta em oração. Depois reza o teu texto, vai na missa, leia a palavra de Deus, mas fale com o Senhor. Ame a Jesus. É Ele que é o nosso Senhor. Se você estiver apegado a Jesus, nada vai derrubar você. Agora, se você estiver na igreja por causa do amigo, por causa da missão, por causa de um serviço, porque é gostoso, porque eu toco, porque eu canto, porque eu prego, porque eu ajudo na cozinha, eu cozinho bem, nada disso se sustenta, nada disso fica de pé. Tudo isso é lixo diante da presença do Senhor. Agora, se você ama Jesus, e se você faz tudo o que você faz por causa da pessoa de Jesus Cristo, se você é apaixonado por Jesus, nada vai te derrubar, nada. Lembra que Jesus fala para os apóstolos, se você estiver pregando aqui, e aqui não estiver dando certo, e as pessoas não estiverem mais querendo ouvir a tua palavra, chacoalha a sandalinha do teu pé e vaza. Mas não para de pregar, não para de anunciar, não para de servir. Continua por causa de Jesus, não por causa da missão, não por causa do servir, não por causa do serviço que você realiza. As provas virão, as lutas virão. Eu e a minha esposa, quando a gente deu uma melhorada de situação financeira, que a gente achou que a gente estava caminhando melhor, veio na cabeça da minha esposa um tumor cerebral. Os médicos daqui de Rio Preto, ninguém quiseram operar ela. E eles diziam, essa mulher vai morrer. Eles falavam na cara dela, você vai morrer. Olha, desculpa, mas você vai morrer. E outros diziam assim, bom, se você sobreviver uma cirurgia, que deve ser uma cirurgia de 22, 23 horas, se você sobreviver, você vai ficar surda, cega, muda e paralítica. Toda vez que os médicos diziam isso, eu dizia no meu coração, esse homem é um bom médico, mas ele não é Deus. É Deus é quem sabe. No dia que a minha esposa teve que voltar para a UTI, na primeira cirurgia, ela fez em São Paulo, no Santa Catarina, depois no Sírio-Libanês. Ela passou mal na quarta-feira, na noite ela teve que voltar para a UTI, e o médico gritou de longe, né? O senhor tem fé? Eu esperei ele chegar perto de mim, e ele disse, doutor, eu tenho fé, eu sou homem de fé. Ele falou, então vai rezar. Eu falei, eu vou, com certeza eu vou, mas eu quero saber o motivo pelo qual eu vou rezar.
Ele disse: a tua esposa perdeu a linguagem. Eu já sabia o que era, eu já entendi um pouco do que ele estava falando, mas eu perguntei para ele. Eu disse para ele: mas ela pelo menos escreve? Ele disse: não, você não está entendendo. Eu falei: então o senhor me explica. Ele disse: a sua esposa não fala mais, a sua esposa não escreve mais, e a sua esposa provavelmente nem te reconheça mais. A minha sogra estava comigo, ela quis gritar, eu juntei no ombro dela, falei: dona Yolanda, olha para mim. Ela olhou para mim e eu disse para ela. Foi a primeira vez que eu falei essa frase em voz alta. Eu disse: esse homem é um bom médico, mas ele não é Deus. Quem sabe é Deus. Vamos rezar. Essa paróquia, aqui, Menino Jesus de Praga. Eu liguei para as minhas filhas, a Mariana tinha 17 anos, 16, 17 anos. Naquela madrugada, lotaram a minha casa de gente. E oraram a noite inteira com elas. O Canadá se pôs em oração. Os meus irmãos do Canadá. Os irmãos dos Estados Unidos, vários. Dos lugares que eu passei. A Ilha da Bermuda, Paraguai. Os lugares onde eu fui pregar, os mexicanos. Todos eles se colocaram em oração. A única coisa que eu conseguia rezar, queridos, era o terço da misericórdia. E eu pedia: Senhor, misericórdia. Nem o terço da Ave Maria eu conseguia rezar. Eu tremia. O pavor era horroroso. Às 3 horas da tarde do outro dia, eu estava na capela, o médico me ligou e disse: onde o senhor está? Eu falei: estou na capela. Ele falou: o que você está fazendo? Eu falei: estou rezando. O cara manda rezar, depois pergunta, né? Eu falei: eu estou rezando. Ele disse: então pode começar a agradecer ao teu Deus, porque a tua esposa voltou a falar. E ele já tinha dito que não ia ter jeito. A Lúcia fez mais uma cirurgia, foram 2 cirurgias, de 12 horas cada uma. E você olha para minha esposa hoje, você não diz que ela teve problemas na cabeça. 2 tumores. Um tumor que chegou no olho esquerdo, já tinha empurrado o olhinho dela para fora. E atravessou, foi até o tronco cerebral. O tronco cerebral estava 3 milímetros fora do lugar. Ela podia morrer ali, quando eles tocassem e tirassem ali do tronco cerebral. Mas louvado seja Deus por isso. Eu não cancelei nenhuma missão minha naquele período. Foram 5 anos de luta, 6 anos praticamente de luta. Mas nós saímos vencedores e continuamos servindo ao Senhor. Na segunda cirurgia, a Lúcia chegou no médico e disse assim: doutor, eu não vou morrer. Ele disse para ela: ué, como é que você sabe? Ela falou: a Bíblia falou. A Bíblia? Ele falou: está aqui escrito aqui, ó. Salmo, ele leu para ele. Salmo 117, 17 diz assim, ó: não hei de morrer, mas viverei para narrar as obras do Senhor. E tem mais, eu vou sair sorrindo de lá em 5 dias. Ela ficou 5 dias na UTI. Os caras queriam cobrar quase 800 mil reais. O médico já tinha falado para mim, falou: vai lá que esses caras vão te comer pelas pernas, né? A proposta das 2 cirurgias era 340. Já estava quase 900 mil, 800 mil reais, né? E graças a Deus eu consegui que o médico fizesse uma carta e a gente reduziu isso. E foi uma luta para conseguir pagar tudo isso. Porém, quando deu 5 dias de UTI, ela já tinha alta e ela saiu de lá sorrindo, mas sorrindo com a boca aqui, na orelha, né? Toda torta, tadinha. O olhinho dela para fora, estatalado. Nós tivemos mais 1 ano e 8 meses para recuperar o seu rosto, o seu olho, e ela teve uma perda auditiva que foi curada num dos últimos retiros que o Roberto Tanus esteve aqui. Ela também foi curada até da audição. Ela está hoje completamente restaurada em nome de Jesus. Deus honra. Amém. Deus honra a tua vida. Não tenha medo de entregar a tua vida ao Senhor. Não tenha medo. Entrega, serve, faz o que for preciso. Coloca a tua vida no coração de Jesus. Aprenda a se relacionar com Jesus.
A coisa mais importante que você pode aprender dentro da igreja é amar a Jesus Cristo e a se relacionar com Ele. Amém? Deus os abençoe. Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos cantar uma música pedindo o Espírito Santo. Vocês tiraram lá? O Espírito de Deus se move no mundo inteiro. Ele se move, e aqui neste lugar o Espírito de Deus se move no mundo inteiro. Ele se move, e aqui neste lugar vem Espírito mover em mim. Vem Espírito de Deus. Mais uma vez, vem. Vem Espírito mover em mim. Vem Espírito de Deus. Vem renovar. Vem renovar a face da terra. A face da terra. Vem renovar. Vem Espírito de Deus. Mais uma vez. Vem renovar a face da terra. A face da terra. Vem renovar. Vem Espírito de Deus. Vem renovar em nós, Senhor, o batismo no Espírito Santo. Eu costumo dizer que o momento mais importante nos acampamentos é o batismo no Espírito Santo. Porque sem o batismo no Espírito Santo nós não damos conta de vencer as tribulações, as angústias, as amarguras, as tribulações todas. Por isso nós te pedimos, Senhor, renova em nós o Teu Espírito. Batiza-nos novamente no Teu Espírito, na Tua unção, na Tua graça. Vem, Senhor, tirar o medo de cada um de nós. Venha tirar, Senhor, a angústia, a tristeza, a amargura. Todos aqueles que têm vivido atribulados, com angústia, com tribulação no coração, eu peço a cura a Ti, ó Espírito Santo. Venha devolver, Senhor, a alegria. Venha devolver a paz. Venha devolver a mansidão, a docilidade, o autocontrole, a temperança. Dá-nos os frutos do Teu Espírito Santo, os dons do Teu Espírito, o dom de ciência, o dom de temor a Deus, o dom da sabedoria. Dá-nos, Senhor, as graças do Teu Espírito. Nós precisamos, Senhor. Vem renovar a face da terra. A face da terra. Vem renovar. Vem Espírito de Deus. Vem renovar a face da terra. Vem renovar. Vem Espírito de Deus. Jesus querido, nós queremos Te amar, Senhor, cada dia mais. Queremos nos entregar a Ti, Jesus, e por amor a Ti, servir a Tua igreja. Não nos deixe perder o foco. Não nos deixe nos afastar de Ti, Senhor Jesus. Que a Tua graça nos envolva. Que o Teu Espírito Santo nos envolva. Tu que és o batizador, Jesus, o Senhor que veio e que batizou os Teus discípulos e que encheu a vida deles da Tua graça, nós pedimos, Senhor, que o Senhor também nos auxilie, que o Senhor também nos ajude a permanecermos fiéis, anunciadores do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, ó Pai amado, pelo sangue dos pés de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai,
conduza os nossos passos. Pelo sangue dos joelhos de Jesus, dobra-nos a sua santa vontade. Pelo sangue e água do coração de Jesus, te pedimos misericórdia, Senhor. Pelo sangue das mãos de Jesus, te pedimos, cure-nos de todas as nossas enfermidades. Pelo sangue e dores dos ombros de Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor não permita que nós morramos eternamente. Pelo sangue e suor da cabeça de Jesus, nós te pedimos, conduza os nossos pensamentos para vós, Senhor. Vem renovar a nossa vida na face da terra. Vem renovar. Vem renovar a face da terra. Vem renovar. Vem Espírito. Vem Espírito de Deus. Vem renovar a face da terra. Vem renovar. Vem Espírito de Deus. Coloque a mão direita no seu coração e diga comigo: as mãos de Jesus estão sobre mim. A mão de Jesus me cura, me liberta e me batiza. Batiza-me, Jesus, com o teu Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha em auxílio das minhas fraquezas. Venha me auxiliar no meu servir, no meu falar, no meu cantar, no meu olhar, no meu abraço. Que as pessoas possam sentir a tua presença. Ó doce Espírito Santo, conduza o meu viver. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso falar do meu livro? Só um minutinho só. Não vou tomar muito o vosso tempo. Até escrevi para não falar muito. Esse livro eu lancei agora em dezembro. É o meu 3º livro. Então, antes de encerrar, eu gostaria de partilhar algo muito simples, mas muito profundo, que nasceu da minha própria caminhada de fé. Esse livro tem o título de O Mover do Espírito Santo no Mundo, um despertar do poder de Deus. Não nasceu de uma teoria, nem de um estudo acadêmico apenas. Ele nasceu da escuta da oração e de muitos encontros com pessoas reais, feridas, cansadas, mas cheias de sede de Deus, assim como eu e você. Ao longo dessas páginas, eu procuro recordar algo essencial. O Espírito Santo não é uma lembrança do passado, nem um tema distante de nossa vida cristã. Ele está vivo, age hoje, fala hoje e continua transformando os corações. O Pentecostes não foi um evento isolado, é um modelo de vida, é um estilo de vida para todos nós. O livro traz reflexões simples, fundadas na palavra de Deus, na vida da igreja, em testemunhos reais de pessoas que permitiram que o Espírito Santo conduzisse suas histórias. Não são histórias perfeitas, mas de abertura, conversão e esperança. Se em algum momento da sua vida você sentiu que a fé esfriou, se teve alguma dificuldade de permanecer em Deus, se teve dificuldades de ver Deus agindo na tua vida no dia a dia, ou se sente o desejo de um novo despertar espiritual, este livro foi escrito para você. Ele não apresenta respostas prontas, mas ajuda a reacender a chama do fogo do Espírito Santo
nos nossos corações. Esse livro não é um livro para ser lido rápido. É um livro para ser lido capítulo por capítulo. É um livro para ser rezado. Cada página, cada capítulo termina com uma oração ao Espírito Santo e uma reflexão pessoal. Claro que ele tem coisas acadêmicas. Temos ali um pequeno estudo sobre os dons, sobre os carismas, também sobre os frutos do Espírito, sobre a graça de Deus, sobre a diferença da graça atual, graça santificante, mas principalmente ele é um livro de oração, é um livro para ser orado e aprofundado no Espírito Santo de Deus. Portanto, eu agradeço a atenção de vocês e se você puder e quiser, você poderá comprar o livro aqui, eu tenho hoje aqui e em lugar mais nenhum, só tem aqui, né? Por enquanto não está em nenhuma livraria, é um livro independente, são edições independentes que eu faço. Então, se você quiser, eu tenho aqui, tá bom? E depois, se você quiser também, eu posso autografar para você no final desse grupo, tá certo? Muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, foi uma alegria, um prazer, eu amo essa paróquia, não sei se vocês sabem, mas eu amo essa igreja, porque as minhas filhas... Eu devo muito a conversão das minhas filhas ao Jupac, né? Que elas frequentaram aqui na sua adolescência e cantaram, e a Mariana ainda canta aqui, né? E a Gabriela hoje está lá com o Padre João, mas também servindo nos acampamentos, e a Mariana também servindo nos acampamentos, e eu dou glórias a Deus por essa paróquia, por essa comunidade, e quando eu sou chamado para vir aqui, eu venho com muita alegria no meu coração. Mesmo que eu esteja apertado com as minhas coisas, eu sempre dou um jeitinho de vir, né? Já estive aqui esse ano, fiz a abertura do grupo de oração da Renovação Carismática e fiz o lançamento do meu livro aqui também no dia da abertura do grupo esse ano, né? Então, não, foi no final do ano passado, foi o último dia, eu acho que, do grupo de oração. E então eu agradeço a Deus pela vida de vocês e que Deus abençoe o servir de vocês neste novo acampamento que está chegando aí, né? Que vocês sejam muito felizes e vivam cada momento com muita alegria no coração, porque é o Senhor que te escolheu para esta missão. Amém? Deus os abençoe. Vem renovar a face da terra. Vem renovar, vem Espírito de Deus, vem renovar a face da terra.